Uma das coisas bastante interessantes na vida de um artista plástico, um pintor, que é exatamente o que eu faço, é que as pessoas que admiram a obra desse artista normalmente costumam vê-la nas paredes da galeria, nas exposições que esse artista faz. Mas o que antecede a essa exposição, por exemplo, toda a produção do artista, as pessoas não imaginam o trabalho que ele tem para desenvolver aquela coleção que ele vai apresentar ao público. Por exemplo, aqui vocês estão vendo todo esse material que está exposto, são tintas diversas, pigmentos, que eu gosto muito de trabalhar com pigmentos, devido ao acabamento mais aveludado, mais fosqueado que ele dá. Então, você tem vários pigmentos de várias cores, os pigmentos que são naturais, que você colhe mesmo da terra. Esses pigmentos não apresentam cores vibrantes, porque a natureza não te dá, por exemplo, esse vermelho vibrante que tantas vezes usamos no nosso trabalho. Ela dá as cores que são classificadas de terras, ou outros chamam cores pastéis. E você tem os pigmentos sintéticos, que são aqueles pigmentos que a indústria fabrica com todo o seu processo de conhecimento, que nos traz as cores mais intensas, enfim. Aqui na mão eu tenho, por exemplo, um amarelo ocre, que é um óxido de ferro amarelo, que é um pigmento que ele é sintético, pois o pigmento natural ele se diferencia um pouco desses tons. E esse pigmento dá, para aqueles que se habituam a trabalhar como eu, uma condição muito boa para início de todo qualquer trabalho. Só que você precisa ter, por exemplo, uma resina específica para somar a esse pigmento. A resina é simplesmente necessária. Todo aquele que é realmente interessado no processo artístico, na produção artística de um trabalho, de uma tela pintada, ele, aos poucos, precisa conhecer esses materiais, porque fatalmente irá facilitar a vida deles no futuro. Você mistura com um pouco de água, você tem que ter uma resina de base acrílica, a cola não oferece uma condição legal para você trabalhar, não adianta. Então a resina apropriada é que vai te trazer isso. Isso faz diferença no trabalho que você realiza? Muito. As pessoas não notam, mas você se apercebe muito disso. Muito bem, nós criamos aqui o pigmento. Tecnicamente, essa coisa dos materiais se processam assim. E aí, depois de tudo pronto, você tem a produção daqueles trabalhos, como as fotografias, as impressões, a confecção de catálogos, para ficar como parte curricular da obra. Então, você tem todo um processo desse no caminho do artista e que não é avaliado quando o quadro está pendurado na parede das galerias. Isso não é visto. As pessoas sequer perguntam. Eles olham o produto final, mas tudo que antecedeu aquele trabalho que está na parede da galeria, eles praticamente não se preocupam com isso. Para ele já é o suficiente. Eu acho que, de princípio, essa coisa dos materiais, e logo que tenha possibilidade, eu falo mais um pouco daquilo que eu me utilizo, aquilo que o artista que trabalha mais nessa linha do moderno, do abstracionismo, de coisa pode se utilizar como determinadas texturas e assim por diante. Mas isso é uma conversa para depois. Nessa infinidade de determinados trabalhos, eu vou me utilizar de determinadas tintas, determinadas cores, quase que permanentemente. Então eu já preparo essas porções e já deixo ali à minha disposição para não ter que preparar toda vez que necessite delas. Aqui eu tenho uma infinidade de pigmentos que viajam pelos terras, viajam por pigmentos especiais, que não é especificamente um pigmento para pintura,
mas ele serve perfeitamente, que são os pó de grafite, que a gente chama, os pigmentos brancos, que é essenciais, é a tinta que você mais gasta, como dióxido de titânio e outros pigmentos que mais tarde eu posso até colocar para todos vocês.